Machado. E o nosso diretor-geral de Planejamento e Orçamento, nosso querido Orlando. Conforme a lei orgânica, dou por aberta a primeira audiência pública para discussão do PPA, Plano Plurianual 2022-2025. Este plano traz uma proposta compartilhada entre poder público e sociedade. Daremos continuidade ao projeto atual de 2017-2020 e a ampliação de ações nas áreas que compõem o desenvolvimento da cidade para os próximos 5 anos, 2021 a 2025. A ampliação e o fortalecimento das propostas visa efetivar as melhorias necessárias para a qualidade de vida do alvoradense. Prefeito José Arno Apolo do Amaral. De imediato, já fiz a abertura oficial, de imediato, então já passo a palavra para o nosso secretário da Fazenda, Marcelo Machado, fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos os vereadores, Kim, Cristiano, vereador Leandro, vereador Daniel, vereador Rodrigo, a nossa vereadora Oliane e o irmão Elias, nosso vereador. Saudar a todos os presentes também, saudar nosso presidente da Câmara, Cristiano Schumacher, saudar o Orlando, nosso colega de prefeitura, colega de uma trajetória grande no município de Alvorada, saudar aos colegas também do DEPLAN, que estão aqui presentes também, acompanhando também o Orlando, o pessoal da Câmara que está dando suporte também aqui para o nosso trabalho, o William aqui, um abração, tem que ser grande, né, porque a gente é bem forte, os dois, né, muita musculação, aos três, Bom, pessoal, é importante para nós estar nesse momento aqui fazendo a apresentação, a discussão, essa audiência pública do Plano Plurianual. O Plano Plurianual ele tem uma representação daquilo que também foi discutido nas urnas através de programa de governo, e isso se reflete no Plano Plurianual, depois na Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois na Lei Orçamentária Anual, todas elas passando por essa casa aqui, sendo chanceladas, sendo emendadas no que couber, sendo aprovadas e colocando à disposição da sociedade de Alvorada novos programas antigos, continuação de programas, investimentos, destinando basicamente por onde vai andar a política. E o Plano Plurianual é um dos mais importantes nesse processo de planejamento. Então, frente ao momento que estamos ultrapassando, em especial de calamidade pública, se a gente pegar a questão da saúde, a pandemia de Covid-19, que afetou um conjunto quase que total da nossa sociedade, o governo apresenta esse plano de governo de 2022 até 2025, que se propõe como ações manter uma gestão pública próxima, acessível e experiente, intensificar a comunicação direta com os munícipes, priorizar ações para manter sob controle o compromisso com a manutenção ou aumento de serviços públicos, direcionar com responsabilidade
os recursos para a efetiva realização dos serviços públicos pós-pandemia, incentivar o empreendedorismo e a inovação econômica local, ampliar a rede de saneamento básico, esgotamento sanitário e calçamento, ou asfalto nos bairros da cidade, visando aumentar o percentual da população atendida por estes serviços públicos e obras públicas, intensificar as ações de prevenção, promoção e qualificação da saúde pública, informatização total da saúde para agilizar e otimizar todos os serviços da atenção básica, intensificar o programa de castração de animais de rua, ampliar a oferta de vagas na educação infantil, fortalecer o acesso de atendimento aos serviços de educação especial e inclusiva, fortalecer o processo educacional, qualificação dos professores, bom ambiente escolar, estrutura física e material, projetos para incentivar o processo de aprendizagem e envolvimento familiar. Oportunizar aos jovens um maior convívio saudável, cultura, lazer, esporte em várias áreas. Ampliar e qualificar as ações de assistência social de forma mais humanizada, eficaz e democrática. Manter a capacitação permanente dos servidores, assegurando, assim, um atendimento acolhedor e eficaz às demandas da comunidade. Fortalecer as ações de segurança pública, visando a atuação da Guarda Municipal, o monitoramento eletrônico e o engajamento da população. Ampliar ações voltadas ao respeito do ambiente natural, água, ar, ambiente urbano, lixo. Essas são prioridades elencadas já no processo eleitoral pela coligação Alvorada Não Pode Parar, que teve como consenso diálogo, cooperação e liberdade de expressão. Com humildade, para aprender e ouvir os anseios da nossa comunidade, temos certeza que vamos avançar um pouco mais. Alvorada não pode parar. Sabemos que após a pandemia será necessário continuar governando de maneira transparente e corajosa. Serão muitos os desafios e será necessário um posicionamento claro e objetivo, junto com a comunidade, para superar a árdua tarefa de liderar iniciativas sólidas para resgatar e fortalecer a economia local e o bem-estar do cidadão. Nesse sentido, a gente tem contado, ao longo desse tempo, com a parceria importante de cada um e de todos os vereadores da nossa cidade. Pessoas que nos têm sido muito caras à gestão do prefeito municipal como parceiros. Pessoas que têm visto, analisado, encontrado uma posição de unidade na busca dos interesses da nossa comunidade. Então, a gente quer deixar aqui um agradecimento à Câmara de Vereadores, aos vereadores que representam a nossa população também. Muito obrigado pela parceria que a gente tem contado, com a colaboração de vocês e o quanto a gente tem conseguido aprender com vocês ao longo desse período. Prova é que boa parte do que a gente está lendo aqui são fruto do debate construído ao longo desses anos com a parceria de muitos que aqui estão. Então, para nós, esse momento é um momento importante. Eu até comuniquei antes ao vereador Schumacher, eu vou ter que sair um pouco antes, né? Porque a gente estava até com a reunião prevista um pouquinho para as 2h, né? Mas é que essa terça-feira a gente aprovou um projeto aqui importante, um projeto que trata do financiamento de 10 milhões de reais para a execução de obras no nosso município. A gente sabe que houve uma discussão, que estava 1 milhão, que foi 10 milhões, é um erro de digitação que aconteceu e que bom, mas é 10 milhões, mas que bom que o município pode captar 10 milhões de reais e transformar isso em obras que melhoram a qualidade de vida da nossa população. Não é só esse financiamento, a gente já conseguiu outros, conseguimos do Badesul, conseguimos outros Finisa, e com certeza a gente está trabalhando para poder fazer investimentos, talvez, pela primeira vez, ao longo de muito tempo, e de o que a gente já está fazendo, quando a gente está fazendo o processo de pavimentação comunitária com recursos próprios do município. Fazer um investimento com recurso da própria população de Alvorada, recurso arrecadado aqui no município, recurso próprio. Coisa que há muito tempo a nossa cidade não via. E as pessoas se preocupam, mas o município de Alvorada, e é legítimo, está comprometendo as finanças fazendo esse tipo de investimento. Não. Nós estamos seguindo o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que dizem as leis sobre endividamento público, os limites existentes. Para colocar para vocês, a nossa receita corrente líquida, agora há pouco o vereador Cristiano perguntava, foi de 395.132. A receita nossa corrente total, 435. Mas, de dívida consolidada, nós temos 41 milhões de reais. Esses 40 milhões de reais, de longo prazo,
E a gente tem como dívida consolidada líquida 48 milhões. O que é isso? Significa que entre caixa, a dívida e caixa e ativos que a gente tem valor superior ao que o município tem como dívida. Então, as nossas disponibilidades ali são maiores do que a dívida do município. Isso é importante, isso faz parte de um ajuste nas contas do município, de controle de despesa, também aumento de arrecadação, que conta com a colaboração das mais diversas secretarias, Secretaria de Planejamento também, quando coloca e propõe lá um orçamento, é parceira também nesse ajuste, nesse controle das contas públicas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma dívida ali consolidada de 41 milhões. Isso é dado de dezembro de 2020, é o último fechamento. O limite definido pelo Senado para nós podermos ter de endividamento é de 474 milhões. Então, o município não está com 10% da possibilidade de endividamento. Então, podem ter certeza que todas essas propostas que temos feito de endividamento para efetivamente investir em obras para a nossa comunidade, existe capacidade de pagamento por parte do município. O município, em nenhum momento, age, o gestor executivo, de forma irresponsável. A gente tem, inclusive, uma lei de responsabilidade fiscal para a gente poder seguir. Então, esse é um dos compromissos de quando a gente assumiu a gestão. Me lembro que uma das primeiras vezes que fui na Câmara, a gente dizia quais são os compromissos frente à dificuldade. Pagar a folha, pagar a coleta de lixo, investir em saúde, investir em educação. A gente pagou a folha, pagou a coleta de lixo, paga a previdência em dia, paga a dívida que tinha da previdência em dia, a gente paga fornecedores em dia, a gente mantém, inclusive adiantou ali a metade do 13º, mantém os repasses para a Câmara também em dia, mantém os compromissos da Prefeitura de forma regular, fruto de quê? De responsabilidade e determinação do prefeito municipal de que, bom, temos que manter as nossas contas em dia. Para além disso, conseguimos captar recursos. Para além disso, estamos realizando investimentos na cidade com recurso próprio. Hoje, se qualquer um dos senhores quiser sair daqui, entrar no site Tesouro Nacional, procurar lá capacidade de pagamento, que é o CAPAG, que é um selo oficial, o município de Alvorada vai ter selo A. Se vocês entrarem em municípios aqui no nosso entorno, não precisa ir muito longe, muito mais ricos que Alvorada, com condição financeira muito superior, fruto de um processo de longos anos de investimento nesses locais, não terão selo A. Municípios tidos como rico. Nós temos selo A. Por que nós temos selo A? Porque, às vezes, ou muitas vezes, para quem tem menos recurso, para a gente que é pobre, é importante ter um nome limpo, para poder captar recurso. E o município de Alvorada pode captar recurso. Esse selo demonstra, existe uma responsabilidade com as contas do município. E existe responsabilidade, sim, responsabilidade fiscal. Muito deste equilíbrio se deve também à parceria dos vereadores que aprovaram projetos nessa casa e que foram solidários com o município em vários momentos nós sentamos aqui atrás, sentamos na Câmara Antiga, propusemos mudanças de reformas que foram aprovadas. É importante a colaboração de cada um dos senhores nesse processo. E isso é fundamental para a nossa cidade. Para o ano que vem, a gente está estudando ali, deve propor logo em seguida, para o ano que vem, uma discussão a respeito do reajuste de tributos para o ano que vem. A nossa legislação está atrelada ao IGPM, e nós queremos propor, como o IGPM deu um acréscimo muito grande nesse último período, a gente propor que o reajuste dê por um conjunto de indicadores, que a gente pegue os mais diferentes indicadores, que se pegue desde a Selic, IPC, IPCDI, IPCA, IPC, INPC, INCC, IGPM, pegue esses índices, desconte o maior, desconte o menor e faça uma média neles para poder fazer o reajuste. Isso, no nosso entendimento, nesse momento que o IGPM está distorcendo para nós, vai dar um equilíbrio melhor. Porque esses índices pegam desde a renda das famílias até o índice da construção civil, que tem a ver com o valor venal de edifícios, de casa, e a gente consegue fazer uma média, e no nosso entendimento isso deve ser mais justo
para a população. A gente não quer aumentar no valor do IGPM, que o IGPM esse ano está muito alto, né? Então, para colocar aqui nos próximos dias, a gente deve estar encaminhando para essa casa. Então, e o apoio, claro, para a gente fazer da nossa população. A população de Alvorada tem contribuído e reduzido a inadimplência em relação ao IPTU, né? A gente já pegou até momentos de 80% de inadimplência, hoje a gente tem em torno de 49%. Esse ano vamos ver para quanto ela deve estar diminuindo, e vai diminuir mais ainda. Acredito que as pessoas estão vendo serviços, as pessoas estão vendo obras na cidade, estão criando vontade de contribuir mais com a cidade. Então, os investimentos aqui são possíveis, sim, com a colaboração de todos que eu já falei aqui, mas muito com a colaboração da nossa comunidade, que tem ajudado o município, que ajuda o município e que também é a nossa parceira. Então, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês todos, passar, devolver para o nosso presidente e dizer que é com prazer que a gente está aqui conversando com vocês nessa tarde. Obrigado, nosso ex-vereador Marcelo Machado. Tive o prazer de ser nosso colega aqui, não nessa casa, na Câmara Velha, e dizer que é sempre muito bom, né, ter a sua presença aqui. Né? Nós aqui, os vereadores, por força do ofício, são os mais cobrados, né, permanentemente, do que tange as informações sobre receita, despesa, quanto arrecada, por que não acontece a obra, por que tal obra aconteceu, por que tal rua foi escolhida. Então, aqui ontem eu fiz um post sobre os 10 milhões que nós aprovamos aqui na Câmara do Finisa, e ali teve em torno de 500 comentários no post, né? E parece que 10 milhões de reais tu consegue fazer 200, 300 ruas, tá? Então, acho que é importante esses momentos de debate. O nosso debate que está sendo gravado hoje, tá? E depois vai ficar à disposição no site da Câmara. É importante para que a população saiba como é que funciona o nosso orçamento, quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, tá? Quais são as despesas, aquelas que a gente não pode abrir mão de executar, quanto é o custeio, quanto custa hoje, né? Nós temos 2.000 professores, quanto custa hoje termos 33 escolas, 21 unidades de saúde, né? Quanto sobra realmente para investimentos novos, né? Como estava a cidade há 4, há 8, há 10, há 12 anos atrás, como eram as nossas dívidas previdenciárias, como estão hoje. E eu sou muito otimista sempre aqui nas minhas falas, Marcelo e Orlando, né? Porque eu vejo que a situação financeira mudou bastante principalmente nos últimos 5 ou 6 anos, né? E quando eu estou vereador no 4º mandato, né? Já pegamos um momento aqui de muita crise, de muita dificuldade de não ter dinheiro para comprar lâmpada, né, Leandro Tur? De ficar a cidade às escuras por 3, 4 meses, se a gente conseguir fazer um pedido de troca de lâmpada. Ficar 6 meses sem comprar saibro. Tá? De não ter recurso para pagar, de perder emendas parlamentares porque a prefeitura estava negativada, tá? Com a certidão da Previdência, e nós ter que deixar de receber recursos, tá? Porque tínhamos dívidas com a Previdência. Então, eu sempre saúdo muito a nossa equipe técnica, que é o Marcelo, que é o Orlando, que é o próprio Rogério Negreiros, que é o nosso engenheiro secretário de obras. São 3 servidores concursados da Prefeitura de Alvorada e que, na minha opinião, têm sido os nossos melhores quadros do ponto de vista técnico, e são os grandes responsáveis, pela qualidade dos serviços, né, que a gente tem feito, das pavimentações, outros pela transparência na elaboração do orçamento, e o Marcelo, né, pela capacidade de aumentar a arrecadação, capacidade de tornar a prefeitura equilibrada, com as contas em dias. Eu repito aqui, hoje nós temos todos os nossos fornecedores que estão em situação regular, em condições de ser liquidada a sua fatura, estão todos rigorosamente em dias.
nossos convênios estão em dia, a nossa dívida e os nossos repasses para a Previdência, que é 24% sobre a folha de pagamento, o do mês está em dia, e os parcelamentos dos governos anteriores, tanto do governo do prefeito Brum, quanto do prefeito Sérgio, os parcelamentos que foram feitos naqueles governos, em períodos que deixaram de pagar, também estão em dia. Durante a pandemia, e eu já concluo para passar para Orlando, nós tínhamos o direito de suspender o pagamento, Leandro, do Funzema, por alguns meses, para que pudesse manter as contas equilibradas e até fazer investimentos. Era na eleição, o prefeito podia ter feito a opção de não pagar o Funzema, que é um valor significativo por mês. Quanto por mês de Funzema hoje, Marcelo? Parcela mensal? Em torno de 2 milhões por mês, que é o que a gente paga para o fundo. O prefeito podia ter suspenso e investido em pavimentação, mas tiveram a responsabilidade de não suspender. Mesmo a lei complementar do Bolsonaro, dando essa possibilidade para o município teve a responsabilidade de não suspender o pagamento. Estamos com 2 parcelamentos, um que acaba, um do governo Brum, que acaba agora daqui a 8 meses, que é em torno de R$400 mil por mês, e temos um outro parcelamento que acaba daqui a 13 meses, de R$500 mil por mês, com o Funzema. São R$800 mil por mês que nós teremos daqui a 15 meses disponível para investimento na cidade. Então, eu quero parabenizar a responsabilidade, a seriedade e a austeridade com que o Marcelo e a gestão Apolo têm tratado as contas públicas. Não se gasta dinheiro nessa prefeitura com o que não é extremamente necessário. Às vezes os secretários ficam bravos porque o Orlando segura o orçamento, porque o Marcelo não deixa eu comprar, e eu ouço todos os dias secretários nos reclamando, mas faz parte da tarefa de quem tem o dever de zelar pelo equilíbrio das contas públicas. Então, desde já parabenizo e já passo para o Orlando para ele dar andamento. Tá. E já vamos liberar também o secretário Marcelo. Às 4. Orlando. Boa tarde a todos. Sou Orlando, alguns vereadores realmente eu não conheço, assim, eu sou da área técnica do CEPLAN, né? Tenho o cargo de economista ali na prefeitura, então a parte técnica da elaboração dessas leis, né, que regem lá na Constituição, o PPA, ele é a LOA, nós temos a responsabilidade assim de trabalhar da maneira técnica, seguindo as instruções normativas da União, do Estado, os manual técnico da União, também do Estado. A gente usa algumas prefeituras como referência, assim, que tem boas equipes técnicas. Então eu vou assim, para a gente só abordar assim a questão metodológica, assim, que nós trabalhamos o PPA, porque a parte toda de natureza econômica, financeira, assim, o nosso secretário Marcelo colocou muito bem, né? O presidente Schumacher também já fez um resumo assim, praticamente técnico, político, econômico e financeiro também, né, dos últimos anos. E nós aqui apresentamos uma peça orçamentária protocolar no dia 30 de junho, que é o PPA, que é o Plano Plurianual para os próximos 4 anos. Então, a gente adotou uma metodologia, assim, considerando os indicadores econômicos vigentes, né? Como o Marcelo já mencionou, existem vários indicadores de natureza econômica, né? Medidores de inflação que medem a perda do poder aquisitivo da população, né? Que são os indicadores inflacionários de diferentes instituições, assim como o IPCA, do IBGE, tem o INPC, também no IBGE, o INPC da FIP, IGPM, IGPMDI, da Fundação Getúlio Vargas. Então, são algumas ferramentas assim que a gente utiliza dentro da macroeconomia de fazer projeções de receita, né? A lei fala, claro, uma das leis que regem os orçamentos, balança, a Lei 4320, é uma lei de 1964, ainda vigente, existem suas defasagens, é claro, né? A gente utiliza questões de séries históricas, assim, analisa comportamentos dos últimos 10, 15, 20 anos na economia, nos impactos que as políticas econômicas, seja internacionais ou internamente domésticas, como se fala, as nacionais, impactam nas transferências de recursos para o nosso município. Estou falando exclusivamente do nosso município, né? Essas políticas afetam todos os municípios, né?
Então, a gente procura, assim, sempre estar atualizado com os cenários, taxa de câmbio, dólar, que afeta matéria-prima importante para a construção, para as obras, né? Então, a gente procura estar muito atento economicamente a todas essas variáveis assim de natureza macroeconômica, microeconômica, que afeta também o consumo interno das famílias, e que afeta tanto a nossa população aqui, que é muito esforçada, carente, mas muito lutadora assim, no dia a dia, e que vocês são os representantes, né, desses nossos cidadãos aqui da nossa cidade. Então, o PPA nada mais é do que um levantamento estatístico, considerando todas essas questões que o nosso secretário já colocou, assim, de um equilíbrio orçamentário e financeiro responsável pela lei de responsabilidade fiscal. Existem uma série de demonstrativos, eles são públicos, são transparentes, estão na internet, e nós somos constantemente auditados, né, Marcelo? E não temos uma questão de apontamento do Tribunal de Contas ou Ministério Público em relação à parte de planejamento, assim, a parte de execução orçamentária, de plano plurianual. Os anexos que a gente encaminha são anexos formais, simples, mas formais e bem elaborados, assim, né? Esse ano nós tivemos muita dificuldade, né? Todos nós sabemos, fruto de pandemia, tivemos perda de entes queridos, colegas que ficam doentes, colegas de atestado. Nós tivemos muita dificuldade de construir esse planejamento, assim, para esses próximos 4 anos. Tivemos muita dificuldade, assim. Reuniões que foram desmarcadas, colegas que ficaram com febre, colegas que ficaram enfermos, foram para o hospital. Então, foi muito difícil, assim. Difícil do ponto de vista técnico, emocional também, porque a gente se afeta assim com a ausência dos colegas. Às vezes nós estamos tratando uma questão de valores com a Secretaria de Serviços Urbanos, aí o colega lá ficou doente. Então foi muito difícil entregar esse planejamento assim dentro do prazo, né? E a gente conseguiu entregar o valor total do PPA, que é uma estimativa para os próximos 4 anos, é em torno de 2 bilhões e 100 milhões, é claro, para os 4 anos, porque assim a legislação nos faz com que apresente, é para os 4 anos, é claro que fica em torno de 500 milhões por ano, né, distribuído entre todas as despesas. Marcelo já fez um breve resumo, existe um comprometimento com despesa com pessoal, comprometimento com juros e amortização da dívida, comprometimento com amortização, né, com despesas correntes, e claro, sempre com uma reserva de contingência que a gente tem que ter para imprevistos que venham a surgir, né? E realmente não é fácil, assim, porque tivemos umas conversas boas, muito construtivas, tivemos críticas construtivas, sim, né, porque não é fácil, assim, restringir. A gente sabe a necessidade de todas as políticas públicas na cidade, os orçamentos das secretarias, as ideias dos secretários, aí, o objetivo que o prefeito às vezes quer fazer uma política aí, né, não tem orçamento, tem que suplementar, temos que mandar para a Câmara um projeto, tal, aí o Marcelo, vamos segurar o dinheiro, né, não é muito fácil não, gente, a gente às vezes se torna um pouco antipático, assim, né, mas é do nosso ofício, é da nossa profissão, é do nosso comprometimento com a cidade, e tem que ser trabalhado dessa maneira, para que a gente continue tendo esse discurso excelente que foi falado aqui agora, que nós estamos realmente com as nossas finanças bem em dia, e com isso a gente consegue trabalhar orçamentos bem em dia, porque não é fácil planejar, sabe, gente? A gente surge muitas necessidades, surgem coisas, então a gente tem que trabalhar com os pés no chão e tentar atender a prioridade da gestão, e que aos poucos as outras políticas públicas também, todas são importantes, vão recebendo mais recursos. Então, o PPA está à disposição, né, de todos os vereadores, da população, da sociedade, e a gente adotou um projeto de lei moderno, dividido em capítulos, na qual um deles, eu acho muito importante, que é a questão da transparência, que a cada 30 de junho, até 30 de junho do ano seguinte, nós vamos encaminhar uma avaliação do primeiro ano, que eu acho muito importante, dos programas e ações, né? Todos seguindo regras constitucionais, porque a Constituição diz que o planejamento tem que seguir diretrizes, objetivos e metas. Então, nós estamos construindo isso, é uma ferramenta difícil, de constância, ela não é engessada, ela não é inflexível, não, ela é flexível, e está sujeita às intempéries, às questões intempestivas, as coisas que surgem ao longo dessa caminhada. Ele é flexível, gente. Então, ele tem uma disposição técnica não muito assim fácil, né, de apresentar, mas a gente segue rigorosamente as instruções dos órgãos que nos auditam, assim, principalmente o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente também tem
colegas, a gente tem participado de fóruns de economia, fóruns com administradores, tentando se informar a melhor maneira de apresentar esse instrumento de planejamento tão importante, que é desse plano plurianual que já foi discutido o primeiro ano de LDO, de diretrizes orçamentárias, que já foi protocolado aqui nessa casa no dia 30 de julho, né? Eu acho que o 29 ou 30 de julho. E que também são questões de diretrizes para o ano de 2022. E o orçamento que nós vamos apresentar, protocolar aqui até o dia 15 de outubro, aí sim, ele é apresentado de forma bem mais aberta, as dotações abertas, os serviços todos abertos, com seus quantitativos, as emendas que podem surgir, né? Que ajudam a atender as necessidades da população. Então, a gente fica muito à vontade, assim, depois dessa excelente introdução do nosso secretário, nosso presidente, de finalizar, assim, colocando vocês à disposição, assim, o projeto, ele já está na casa, ele já está provavelmente vai à votação mais adiante, e que a gente está aberto a todos os questionamentos. Quero agradecer a todos, né? Obrigado, Giovanni, por estar do meu lado. Meu colega presidente Schumacher também. Quero só fazer um comentário, que foi meu diretor também, né? Quando eu entrei na prefeitura lá em 2002, minha secretária também, Giovana, foi minha secretária. É um prazer estar do lado de vocês hoje aqui nessa casa, em 2021. Faz bastante tempo já. Muito obrigado. Obrigado, Orlando. Só para registrar, o PPA vai ser votado na terça-feira em primeiro turno, e provavelmente na sexta-feira, em sessão extraordinária, em segundo turno. Então, nós temos até o dia 15 de agosto para aprovar o PPA, então, por isso a audiência pública de hoje. Então, vou passar novamente para o Marcelo, que pediu aqui só fazer alguns registros, depois eu abro para os vereadores também fazer seus questionamentos, tá? E depois devolvemos para o Orlando para fazer as considerações finais. Eu só gostaria de fazer uma fala a respeito de um dos componentes maiores da nossa despesa, é a despesa com a folha de pagamento. E muitas vezes, por a gente colocar, o município a gente está numa situação de equilíbrio das contas. O equilíbrio significa o quê? A gente está equilibrado. Se a gente puxar muito para o outro lado, a gente vai desequilibrar. E vai cair e acaba perdendo todo o esforço que se fez para garantir que as contas estivessem neste patamar. Então, um desses componentes é a folha. Hoje, a gente tem um comprometimento com a folha do último quadrimestre de 48,26% da nossa receita. Significa o quê? A gente teria um limite de 51,3%, teto, e a gente já recebeu um regime de alerta de ultrapassar os 90% desse limite. Então, é uma das despesas que tanto a Secretaria da Fazenda, quanto a Secretaria de Administração, quanto a Secretaria de Planejamento tem se dedicado a olhar, porque uma vez o Tribunal de Contas tem um entendimento e enquadra empresas fora da prefeitura dentro desse limite, tem uma certa lógica, uma vez que substitui mão de obra, tem uma lógica do tribunal, porque antigamente dizia, não, vão terceirizar que não conta na despesa. Ela também conta, mas tem uma diferença. Esse tipo de despesa tu pode reduzir. Quando tu faz, às vezes, a contratação do concurso mesmo, tu não consegue reduzir, ela fica fixa. Então, a gente tem tido um cuidado muito grande, e o prefeito especial, com todas as nomeações, porque elas geram custos futuros para o município de longo prazo, inclusive na Previdência. E dentro da Previdência, trazendo com ela o passivo atuarial, que é o quê? Aquelas pessoas que vêm de fora na contribuição, quando entram para o município, entram com um passivo que faz aumentar a necessidade de contribuição para a Previdência. Então, a gente tem tido um controle muito grande. É só para deixar claro que esse componente da despesa, o município tem um cuidado muito especial com ele. O conjunto das secretarias, né? A gente está no limite. Por quê? Porque a gente também não pode comprometer, ultrapassar o limite e inviabilizar, captar recursos para desenvolver o conjunto da cidade. A cidade é feita para todos da cidade, né? Tem ações que são para todos e precisam ser feitas para todos. Então, a gente tem feito controle de hora extra, corte de convocações, uma série de ações que se fazem necessárias. Talvez não sejam as ações que
a maior parte das pessoas, ou boa parte das pessoas, gostaria de tomar, mas são ações que são necessárias, às vezes doloridas, mas necessárias. Como eu tinha falado então com o presidente, eu tenho um compromisso agora às 16 horas, eu tenho que sair. Eu quero deixar também para vocês um abraço do nosso prefeito, né? Ele tinha um outro compromisso para mim. Marcelo, transmite um abraço lá aos vereadores, embora eu sei que vocês todos têm lá porta aberta todo dia, estão lá, alguns às 10 pijama, mas ele mandou reforçar e trazer mais um abraço para vocês, dizer que tem um carinho enorme por essa casa aqui, foi vereador, a gente sabe, por vários mandatos, e toda a fala dele sempre em relação à Câmara é uma fala de respeito, de carinho e de ter adquirido, ele coloca, né, muito mais experiência nessa trajetória aqui nessa casa. Então, um abraço dele também para todos vocês, é o recado que ele me pediu para trazer, e sabe que o nosso plano plurianual está em boas mãos para ser avaliado. Obrigado. Abertas as inscrições. Obrigado, Marcelo. Vereador Cristiano Oliveira. Eu te mando o microfone. A gente está com o microfone aí? Isso. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Marcelo. Um abraço. Obrigado, secretário Marcelo. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, aos demais aqui presentes. A minha dúvida é bem simples, Orlando. A gente deu uma analisada no plano. Eu tenho algumas dúvidas referentes a como é para os próximos 5 anos. Na página 37, o item 202, ampliação e melhorias da rede de saúde. Eu acho que aqui dentro entram as UBSs. E a minha dúvida, Orlando, é quanto ao valor, 1.600.000 para os próximos 5 anos. Acho que ficou muito abaixo esse valor aí, na questão... Página 37. Opa. Temos uma... Está falando na área de... Despesas. Despesas, perfeito. Aqui onde aparece o... Por anual, né? Isso. Por 4 anos, perfeito. Página 37, eu tenho aqui como área da educação. Aqui. É no item 202 da página 37. 202. É que aqui no notebook, para mim, aparece geral. Não sei se daqui a pouco tem alguma... Pode ser uma questão de... Porque eu trouxe os anexos separados, digitalizados por anexo. De repente, tá. Aí é uma página de uma digitalização completa, e a 37 aqui pode ser a minha, que é 20. Pode ser, eu vou levar aí o notebook para ti, então. Então, pode ser. Posso fazer. Vamos dar a página 37. É na saúde? Na saúde? Bom, deixa eu ver pelo programa, a gente já consegue aqui pelo... Programa, saúde, manutenção de ações... tá com essa tabela aqui. Sim, perfeitamente. Perfeitamente, vereador. Entendi. Sim, entendi. Esse valor, ele normalmente é um valor que é um de recursos, a gente utiliza às vezes de contrapartida para algumas emendas. Então, ele é específico para obras, assim, para reformas, para obras. Ele pode parecer pequeno, mas a parte vinculada desse programa está em outras ações. Essa a gente utiliza muito para contrapartida, assim, que é o recurso 0040, que é chamado com a parte livre da saúde. Como a saúde recebe, assim, tem mais ou menos uns 16 recursos, né? Já teve mais, chega a ter 30 recursos, mas daí veio uma reforma pelo Ministério da Saúde para os municípios, unificando alguns blocos de saúde. Então, a gente tem, assim, áreas de investimento e área de custeio na saúde. Então, esse recurso de aparelhamento, assim, é para contrapartidas, assim, de projetos na área da saúde. Mas é um valor, parece pequeno, mas é um valor significativo se tratando de área de saúde. E caso esse seja um valor insuficiente, a gente normalmente faz aporte com recursos livres do município. Perfeito. Eu tenho mais, nessa mesma lista aqui, no item 233, eu tenho uma dúvida referente a circulação viária e transporte, 68 milhões.
Esse programa, ele entra, assim, recursos do Finisa, recursos de projetos oriundos da União, do Estado, inclusive os nossos recursos livres, assim. Então, ele é um programa que, no orçamento, ele vai aparecer melhor distribuído quais as ações, assim, por exemplo, projeto de pavimentação comunitária, vai aparecer lá um montante de projeto Finisa. Não, perfeito. Eu tinha entendido de uma maneira equivocada. Então, eu tinha entendido como algo que já estaria sendo programado para a questão do transporte público e tal. Porque Obras de infraestrutura da cidade, mais ligada à Secretaria de Obras do que Secretaria de Trânsito e Mobilidade, assim. Perfeito. Eu tenho só uma última dúvida. Sim. Na questão que eu achei aqui do item 297, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que eu acho que nesse momento é fundamental para o município dar um apoio para as micro e pequenas empresas, e o valor aqui no PPA é de apenas R$4.000. Sim. Esse valor, ele é simbólico, porque a gente deixou o programa aberto, porque a gente ainda não tem tão claro, assim, para nós do planejamento. Claro que o centro do governo está discutindo, assim, né, parcerias, e então a gente deixou a janela aberta, o programa aberto para receber recursos. Então a gente ainda não aportou recursos livres ali, porque daqui a pouco nós podemos ter uma parceria aí de público-privado, uma parceria com o SEBRAE, uma parceria com alguma instituição que nos dê uma consultoria e a gente aporte recursos. Ainda está em desenvolvimento pelo secretário Ayrton, se não me engano, assim, sabe? Então deixamos só uma janela aberta, um programa aberto. Às vezes, né, Orlando, tem pouco recurso aqui no programa, mas consta o programa. Se não tiver o programa no PPA, depois não tem como tu inventar no meio do jogo, se tiver fora do PPA. Existem alguns requisitos técnicos, assim, em relação à criação dos programas. Assim, o prefeito pode criar programa por decreto, né, decreto executivo. Agora, excluir programa é um pouco mais complicado. Então, quando a gente cria um programa, a gente cuida muito disso, exatamente que tu perguntasse, que é uma preocupação nossa lá do CEPLAN, né? Tipo, nós vamos criar um programa e deixar um programa com um valor que aparentemente é insignificante, assim, né? Não, mas é que às vezes a política pública ela demora um pouquinho, assim, a gestão, assim, as discussões dentro da sociedade, assim, não são tão rápidas assim, às vezes, como a gente gostaria, né? Então a gente prefere colocar um valor um pouco assim simbólico, aberto como programa, e poder fazer um remanejamento orçamentário e fazer um aporte maior. Assim que nós tivermos uma definição mais clara de que programa vai ser feito, que política vai ser feito, né? Que plano de trabalho vai ser feito, que custo vai ter esse plano de trabalho, e aí sim a gente faz aportes orçamentários para esse programa. Tá bom, muito obrigado, Humberto. Vereador Leandro Tur. Vereador... Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Schumacher, o Orlando, nosso sempre parceiro aí, nosso economista, né, Orlando? Sim. Nossa vice-presidenta Giovana, a vereadora Poliane e demais vereadores aqui presentes, público presente. Orlando, a minha pergunta é o seguinte: eu vi o secretário Marcelo colocar a questão do controle de natalidade de cães e gatos, né, os comunitários que estão nas áreas públicas. Este é um programa que há muitos anos não é feito, e geralmente ele é feito, o famoso faz de conta, né, nunca se destina recurso para esta área. Inclusive, esta pasta não deveria nem estar mais na saúde, porque não vem verbo lá vinculado à saúde para usar propriamente no grande problema que é a causa animal, que são as castrações e o atendimento aos animais abandonados. Aqui diz, ó, na página acho que 58, aqui eu não estou bem, 59, acho que é 59. Aí diz assim, ó, diretrizes: dotar o serviço de controle de zoonoses e vigilância sanitária de condições físicas e materiais necessárias à execução adequada de suas tarefas. Mas aí eu queria perguntar se tu tem qual é o recurso que tem destinado para este programa, se é que tem, e se tu pode me dizer se vai ser mais um que vai ser deixado de lado mais uma vez, a questão do controle de natalidade de cães e gatos vai ser deixado de lado, como sempre foi em todos os governos até hoje, né? Não vamos deixar ninguém de fora. Sim. Obrigado. Boa pergunta, vereador Leandro. Inclusive, quando a gente estava fazendo essa listagem dos programas que nós temos hoje ativos no nosso PPA, 101 programas assim, né?
a gente estava discutindo 1 a 1, né, e vendo a viabilidade de recursos, nós iríamos utilizar recursos livres, iríamos utilizar recursos vinculados, e essa discussão realmente tem ali dentro do Executivo mesmo. Me lembro até, inclusive, de emenda, de questões de emenda, de questão de discutir melhor se essa política pública iria para o meio ambiente, se seria uma política pública que talvez tivesse que ter uma pasta específica para isso, né? Então, a gente também, numa conversa com o gabinete, assim, um pouco, não muito distante da colocação que eu vou fazer em relação ao vereador Cristiano, né? Vereador novo, não, desculpa, ainda não conhecia. Então, vereador Leandro, a gente deixou também um programa aberto, porque essa discussão está muito forte nesse momento, né? Então, a gente preferiu entregar um PPA com um programa com a possibilidade de real execução, porque a gente chegou a ter 212 programas se sobrepondo, programas que estavam assim duplicados, aí tinha recurso um pouquinho num, tinha um montão no outro, a gente fez uma revisão, né? E não justifico isso porque foi problema de sistema, não. É que realmente a gente teve que fazer uma revisão, atualizar e para deixar mais objetivo, mais enxuto, para que fique claro exatamente isso que está comentando. Tanto que um dos nossos anexos é uma listagem exatamente de programas, assim, né? Eu fiz, não tivemos tempo hábil de listar, a gente botou os programas em ordem, né? De um valor maior montante até o menor, não de forma alguma minimizando ou ampliando a política pública de uma área ou outra, né? Mas também a gente discutiu e deixamos essa janela aberta para 2022, para que ela saia do papel talvez ainda esse ano, né? Um ex-secretário nosso, que já não está mais presente lá, o secretário Márcio, que vinha conduzindo a pasta, né? Ele também fez já um avanço nesse sentido, né? Agora estamos com o secretário Paulo, temos parceria junto com o secretário Marcelo, também estão trabalhando junto ao prefeito nessa questão. Então, por isso que a gente deixou esse programa. Ele não vai ser um programa que, no nosso entendimento, vai ser em vão, porque a gente vai cuidar muito disso, nós somos auditados, e esse programa vai ter que ter diretriz, tem que ter uma meta física quantificada, né, para atendimento, e serviços alocados nessa ação, para poder, se Deus quiser, né, ter, na prática, uma ação mais efetiva em relação a essa política. Secretário, isso então vai ser detalhado no outro momento, a gente vai ter essa oportunidade de ver isso fisicamente? Nós queremos ter uma ação específica no orçamento que tenha destinação de valores, assim, específica. Tá bem, obrigado, secretário. Inclusive, poderá ser estudada a possibilidade de emendas, viu, Leandro? Sim, perfeitamente. Agora, na votação do orçamento, olha, nós queremos tirar 100 mil da ESMA, de estagiários, e colocar 100 mil na vigilância sanitária, específico para castrações ou controle populacional de animais de rua. Isso é possível agora na votação do orçamento. Tá bem, obrigado. Agradeço até já estar sabendo dessa informação, que a gente vai se preparar no orçamento para já, se Deus quiser, deixar a janelinha aberta. Vereador Skin, e depois vereador Bordim, e depois vereador Elias. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente, amigo Orlando, os demais vereadores. A pergunta que eu faço, Orlando, é sobre alguns programas que está aqui, que a gente, aqui conversando com os vereadores, a gente acha de uma forma insuficiente de manter um projeto, né? Vou dar um exemplo, né, do projeto das hortas comunitárias. Eu sou autor da lei, né, aqui na Câmara de Vereadores, e eu vi que foi posto aqui R$ 4.278, né? Isso daria R$ 1.068 por ano, totalmente insuficiente de manter um programa que está sendo o maior sucesso hoje na cidade. Com certeza. Para que esteja sucesso tem que ter mais recursos, né, nesse tema. Bom, seria isso né? Outra questão, no próprio código, no 302, do projeto das hortas comunitárias, é patrulha agrícola. Pelo que a gente subentende, se a patrulha agrícola está dentro do mesmo programa um valor de R$ 4.278, se caso venha uma emenda parlamentar sobre patrulha agrícola, teria que dar contrapartida, digamos, né? Ela fica inclusa nesse programa aqui. Vou dar um exemplo, um trator de R$250 mil, tá? Se vem para a cidade, tem que dar o município tem que dar uma contrapartida. Deposita o dinheiro na Caixa Econômica, a Caixa Econômica libera o restante do recurso para a cidade. Como que nós vamos fazer se porventura algum deputado federal encaminha uma emenda parlamentar, tá, de 250 mil? Como vão pagar
a contrapartida com valor de R$ 4.278. Essa é uma primeira pergunta sobre as hortas comunitárias e a patrulha agrícola, tá? Sim, entendi. Segundo, que eu vejo aqui, uma outra situação, programa que é uma dúvida minha, tá? O programa de legislação sanitária. Gostaria que o amigo respondesse assim, nos explicasse o que seria esse... Qual é o número? Número 309. O que seria, né? Terceiro, um outro programa, que a gente sabe da dificuldade, hoje nós temos diversas praças hoje no município, uma quantidade de praças, e a gente sabe que a prefeitura demanda de recursos para manter essas praças limpas e que a população demanda diariamente, eu acho que para todos os vereadores, e a gente acaba encaminhando para a prefeitura. Como é que nós vamos atender a limpeza de praças com esse valor aqui de R$ 4.278 também? Isso daria R$1.000 e poucos por ano. Sim. Como que vão atender? Qual conta? Qual o número da conta? Tem dois aqui, tem um tem documento dois. Geral, né, que é geral, e um especificado, assim, né, que especifica. No especificado é a ação dos 2039, Sim. tá, conservação de praças e jardins, né. Como que nós vamos atender uma demanda tão grande, né, de conservação de praças nos bairros com valor tão baixo, né? Essa é uma dúvida. Então, gostaria que o amigo nos explicasse aqui de qual formato que está sendo construído essa questão do orçamento, ou se é para abrir programa, ou se é somente dá para nos realocar depois numa suplementação orçamentária. O que nós poderíamos fazer antes de nós ser votado o PPA aqui na semana que vem, esse presidente, né? Sim. Não foi. PPA primeiro turno e emendas na terça-feira. Depois vota ele redondo na sexta em segundo turno. Seria isso. Obrigado, Orlando. Não, gostei. Obrigado, vereador Esquinha. Vou tentar respondê-las, né, na ordem. Na questão da horta, né, que uma lei importante passou e que hoje a demanda é grande. A gente, quando construiu, nós estávamos construindo essa ferramenta do PPA para protocolar aqui dia 30 de junho, então nós estávamos trabalhando praticamente com informações do primeiro quadrimestre, né, janeiro, fevereiro, março e abril, e algumas informações ainda em maio, para protocolar o projeto agora em junho. Mas eu entendi, é algo semelhante também à colocação do vereador Cristiano, e nós temos recursos disponíveis na reserva de contingência, que é exatamente para demandas assim que nós não tivemos internamente o tempo hábil de quantificar, né, o quanto que essa política pública nós poderíamos ter alocado dentro do plano. Então a gente tivemos uma série de dificuldades de atestado, de doenças, de regime de horário que ficou difícil. Nós tivemos dificuldades na montagem mesmo. A gente acha que tem que reconhecer isso, que alguns programas nós não conseguimos elencar, quantificar, né, em tempo de encaminhar essa proposta com os valores reais devidos, né, para atender essa política pública. Esse programa fique aberto não de maneira simbólica. Eu falei para o vereador Cristiano, assim, o vereador Arthur, né, de nós fazermos aportes e nós temos a reserva de contingência para atender demandas assim que nós não conseguimos em tempo atendê-las. É claro que ela é válida para janeiro de 2022 em diante, então a gente pode ainda esse ano, né, através da emenda agora, fazerem emendas, propor emendas e aumentar o valor do programa. Não tem problema. Essa emenda pode ser atendida com uma justificativa técnica, né, provavelmente deve ter uns critérios técnicos de fazer emenda aqui no Poder Legislativo, e nós, com certeza, vamos acatar a emenda, né? Eu, como técnico, a gente normalmente recomenda acatar a emenda e faz um reforço orçamentário naquele programa. E aí, bom, aí vamos discutir com o gestor da pasta na secretaria, né? Olha, teve uma emenda, assim, oriundo do vereador tal, fulano, assim, incrementando o recurso, justificou que isso aí é necessário em função do momento, né, dessa política pública tão importante. Então, nós temos que planejar melhor e atender essa demanda dentro já do orçamento a ser encaminhado no dia 15 de outubro. A questão da patrulha também é a mesma coisa. A gente falasse muito bem, conhece bem essa questão das emendas, né, dos oriundos que nós recebemos, e às vezes quando a gente não tem o valor exato de uma contrapartida, e às vezes são contrapartidas simbólicas, né, 3%, 2%, né, às vezes no máximo, e hoje nós estamos tendo grande dificuldade em relação à contrapartida por causa dos reequilíbrios de preço, da dificuldade de fornecedores também. Então, às vezes, uma contrapartida que ela é pequenina ficou enorme, né? Em alguns projetos nós estamos acontecendo isso, assim, que estão em execução.
Mas ela é a mesma situação. Nós temos a reserva, que lá tem como riscos fiscais, que é um anexo que nós encaminhamos na LDO, que tem lá contrapartida de projetos, né? Também tem dentro da reserva um link que também é destinado para esse tipo de atendimento de emendas, assim, né, de projetos. A questão da legislação sanitária, né, programa de legislação sanitária, eu confesso aqui que eu precisaria de uma ajuda dos nossos colegas técnicos da saúde, sabe? Porque a gente teve umas discussões bem interessantes, assim, com eles, com resoluções do Estado, principalmente da CIB, né, que acho que é a Comissão Bipartite, Tripartite, não sei bem, essa é uma comissão estadual, que estava tratando de recursos numa área sanitária. Então, eu vou anotar, vou ficar devendo essa informação, mas o planejamento está aberto para recebê-lo e responder de uma maneira bem completa, porque, sinceramente, agora eu admito não me lembrar dessas questões, mas eu sei que são resoluções de Estado, assim, que nós tínhamos que cumprir, fizemos um aporte. É recurso vinculado, isso eu tenho certeza, assim. Só não sei lhe dizer bem o destino disso aqui. Infelizmente, me desculpa, mas a gente vai lhe dar o retorno mais adiante, em outro momento. E tem uma quarta, né? Eu só não anotei a quarta. Horta, legislação, patrulha agrícola. A manutenção de praça. Ah, manutenção de praça. Tá. A manutenção de praças, a gente andou conversando porque ela é uma ação que atualmente está dentro da Secretaria de Serviços Urbanos, né, sob a gestão do secretário José Luiz. Então, nós estamos conversando lá ainda algumas coisas, assim, que é do âmbito interno, né? De talvez fazermos uma melhoria nesse programa, assim. Está discutido se nós vamos ter mais secretarias envolvidas para atendimento desse programa. Então, eu também vou ficar ali devendo uma resposta mais apropriada, mais completa em relação a isso. Mas deixamos ela para 2022 para também fazer um aporte, caso depois das definições políticas, assim, de quantitativos, né, e fazer um programa com valor mais significativo. Eu, infelizmente, também vou ficar lhe devendo essa questão, mas só vou anotar para a gente lhe dar um retorno mais adiante, lá no Poder Executivo. Vereador Daniel Bordim. Ainda bem que muitas das coisas eu consigo ter na memória, porque eu teria que ter realmente um suporte de outros colegas, assim, né, para poder não sair daqui sem uma devida resposta, uma resposta mais completa, convincente, assim, né. Mas qualquer vereador, viu, pessoal, o Orlando está à disposição lá no Gaplan para tirar qualquer dúvida sobre o PPA, sobre o orçamento. Isso. Né? Inclusive, a gente sempre se recorre, assim, em caso de dúvida, que eu já está registrada essa, que depois eu chamo os técnicos, colegas lá da Secretaria da Saúde, ou técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos, para a gente conversar e dar uma resposta apropriada. A gente pode lhe chamar perfeitamente, sim. As portas estão abertas mesmo. Né? Daniel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Orlando. Claro que nós estamos aqui hoje para ouvir as respostas, né? Para isso que foi marcado a audiência pública. Se nós perguntarmos aqui e ficarmos sem respostas, fica difícil. Tá. Eu quero falar sobre o turismo dentro da cidade de Alvorada, porque o valor que está disponibilizado para essa área é um valor bem considerável, quase R$500 mil. Está na página 38, no item 295. Tá? O que está sendo feito para atrair o turismo na cidade de Alvorada e como está sendo ou vai ser investido ou está sendo investido este valor, por ser um valor consideravelmente alto, quase R$500 mil, sendo que até a questão do vereador Esquinha aqui, conservação de praças, R$1.000 para conservar uma praça por ano. R$1.000 por ano, não é isso, Skin? R$1.000 por ano é pouco. E estamos falando de quase 500 mil em turismo na cidade de Alvorada, onde eu não consigo ver onde vai ser destinado esse recurso. Eu gostaria de uma resposta ampla e completa sobre esse tema. Qual item? Qual o número do item? Página 38, item 295. Sim. Quase R$500 mil para promover o turismo na cidade de Alvorada.
A gente teve uma reunião, né, com o secretário Ayrton, ali, do Desenvolvimento Econômico, e eles encaminharam uma proposta, né, de que a gente manteve, inclusive, em torno de 100 mil ali, né, tem uma ação no orçamento específica também, e a gente está com a proposta dele lá. Me desculpa, eu sei que o senhor vereador queira uma resposta completa e tem todo o direito, mas eu acabei não trazendo todas as propostas assim para poder responder a contento, mas nós temos lá a proposta encaminhada para a Secretaria de Desenvolvimento que trata das ações, né, inclusive dos recursos destinados para a área do turismo, assim. Eu agora realmente, me desculpa, estou num aspecto muito técnico, né, e eu não tenho todas as informações, infelizmente, mas também estamos abertos para lhe mostrar a proposta que nós recebemos da Secretaria e que resultou nesse montante, assim, para os próximos 4 exercícios. Hoje, o que é feito no turismo dentro da cidade de Alvorada, hoje, atualmente? Isso aqui é uma proposta para 2022. Então, hoje, o que está sendo feito no turismo dentro da cidade de Alvorada? Eu não vi os valores que neste momento está sendo destinado, mas eu vou atrás destes valores, e já que não tenho esses valores, agora estou perguntando para o senhor que é responsável, né, o que está sendo feito, então, neste momento no turismo? Eu sou responsável, vereador, assim, pela parte técnica, né, de elaboração, assim, de toda a estrutura do planejamento da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, né? Então, a gente tem algumas atribuições de natureza técnica, assim, que a gente tem total capacidade de responder, assim, né? Mas outras, assim, de natureza, ainda mais se tratando da política desse exercício, assim, eu gostaria que a gente pudesse conversar ali no Poder Executivo, junto com o secretário do Desenvolvimento, né, que o turismo é dentro da pasta dele, e a gente poder responder de maneira completa também. Só para deixar registrado, até porque eu trabalhei nesse departamento junto com o Orlando, os secretários, quando está elaborando o orçamento, os secretários te mandam os projetos e programas, tá, para o GAPLAN. Aí o GAPLAN sistematiza, tá, e organiza os recursos. Mas cada secretário tem 10, 20, 30 projetos diferentes. E aí é muito bom que a gente possa fazer essas anotações, Daniel, para que a gente possa chamar o secretário da pasta. Né? O Orlando tem os documentos todos lá, porque fica arquivado, né, para poder montar o orçamento. Tá? O próprio Orlando pode dar cópia, tá, para os vereadores, tá? Ou também, tá, assim que o vereador requisitar, nós chamarmos também o secretário da pasta para, olha, o que vocês estão pensando em gastar esses 400 mil nos próximos 4 anos. Tá? É com a indústria e comércio ou é com a cultura? Não, acho que é com a indústria e comércio. Indústria e comércio, né? Sim. Até porque a parte de cultura aí tem a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude para desenvolver a política pública. Elias Fernandes. Presidente, não tenho informação nenhuma sobre o assunto que está sendo falado, não recebi até hoje ainda esses documentos. Está no seu e-mail, vereador? Não está no meu e-mail, lhe dou a senha e o endereço agora, se o senhor quiser, muito que, por gentileza, esteja, mas não está em nenhum deles. Presidente, saudar o senhor, a mesa, a vereadora Oliane, Ana Giovana, Glória, nossa amiga Giovana Thiago, a nossa vice-presidente, e ao Orlando, que prontamente está aí para nos atender e tirar as dúvidas. A minha pergunta é sempre em relação ao transporte urbano, que está um caos no município, se existe algum plano, algum subsídio, se tem algum plano para nós podermos salvar ou, num caso de abandono dessa empresa, nós podermos, através de um contingente meio emergencial, nós poder acudir a nossa comunidade, que depende muito desse transporte, sofre na mão desse transporte, e ainda mais agora que voltaram as aulas. Então, eu gostaria de saber se existe algum plano emergencial para que possa socorrer a comunidade de Alvorada no âmbito do transporte urbano. Só essa minha pergunta, tio Orlandinho. Pergunta super complexa, né? É uma pergunta que ainda bem que está na discussão presente, né? Que nós estamos tratando de um PPA de 2022 a 25. Então, eu acredito que ainda, né,
a gestão Apollo já está discutindo, né? Inclusive, esse segmento teve, conversando com o secretário Marcelo, uma alíquota zero praticamente, né? Serviço. Então, é uma alíquota delicada, né? Mas se tratando de plano plurianual que é de 2022 e 2025, caso ao longo ainda desse exercício, que é de um PPA que está vigente ainda de 2018 a 2021, né? Tem alguma solução, nós com certeza iremos alterar o PPA do último ano, que é agora 2021, e provavelmente teremos alguma política de um programa para 2022 a 2025. A minha pergunta é porque a empresa ela não declarou ainda que vai abrir mão do transporte, que ela não vai deixar de cumprir 2023, sabendo que quando sinaliza ela tem 6 meses, ela tem prazo aí para nós organizarmos uma nova licitação, tudo, mas no caso da empresa abandonar no final sem nos lembrando que eles têm que cumprir, né, o contrato deles, mas um eventual abandono nós temos que estar preparados para acudir ao nosso município. É por essa minha pergunta. Eu vejo também que muitos municípios estão se organizando, estão com subsídios, fazendo com que o transporte ande no município, que é uma obrigatoriedade nossa, né, como municipal, como legislativo, como executivo, de manter o transporte no mínimo para os nossos usuários, nossos eleitores. Não tenho dúvida que, caso chegamos a uma situação, a um acordo, a uma conclusão, né, diante desse segmento, assim, nós com certeza teremos que fazer aportes de recursos para atender essa política pública, esse segmento, através desse serviço, né? Como o secretário Marcelo falou, né? A gente tem trabalhado de maneira muito equilibrada, assim, né? Todos os recursos. E com certeza, se nós vamos atender uma demanda que não posso dizer que não está prevista, mas que talvez demande mais recursos, nós com certeza teremos que remanejar recursos dentro dos programas para atender essa necessidade. Vereador Cristiano Oliveira. Hoje eu dificultei a vida do nosso cinegrafista hoje. Uma dúvida no item 137, apoio administrativo, que engloba 275 milhões, Sim. Junto com a reserva de contingência, são 570 milhões, são 142 milhões anuais, né? São esses valores, eu acho que são esses dois valores que podem ser realocados nos outros programas. Ao meu entendimento, não sei, foram abertos programas e o que não tem projeto foi colocado mais ou menos o mínimo ali, para que depois seja realocado. Sim. Mas tem projetos aqui que eu acredito que, se a gente conversar, já dá para ele ir para votação com um valor maior, né? Tirado dessa reserva de contingência. E a dúvida maior é o que seria o apoio administrativo, que também engloba um valor considerável, né? Sim. O apoio administrativo, ele é um programa assim que perpassa em todas as secretarias, assim. Trata de despesas com folha de pagamento, água, luz, telefone, contratos de manutenção, contratos de telefonia, de sistema, né? E esse programa é praticamente todo com recursos livres do município. Então, nós, na própria Secretaria do CEPLAN, a nossa parte administrativa, a impressora que a gente tem, contrato de manutenção, está dentro desse programa, é algo do custeio. Toda manutenção, praticamente, de algumas secretarias que são bancadas com recursos que não são vinculados, são considerados recursos livres, estão dentro desse programa, né? E a questão da reserva de contingência, o fundo de previdência, ele é superavitário. Então, aí dentro dessa reserva tem reserva de contingência do RPPS e a reserva de contingência do recurso livre. Porque os programas, assim, pela União, nós temos que apresentar dessa maneira. A reserva é uma coisa única, né? Nós, é claro, internamente separamos essa reserva. A Previdência está separada, né? Sim, a Previdência é separada. Mas para a PPA, ela entra tudo como um programa
da peça orçamentária. Porque eu vi ali que na Previdência são mais 282 milhões. Sim, exato. Exato. Então, a parte da Previdência, por exemplo, assim, nós temos o orçamento atual, vou dar um exemplo atual. Ele está previsto em 84 milhões, mas a gente gasta com pensões, com aposentadorias, e com a manutenção do fundo, com a estrutura física, por exemplo, gastamos 20, 25. Bom, então, dos 80 menos 25, sobra 50. Esse 50, que é a parte superavitária, ela é contabilizada para efeitos de equilíbrio, receita e despesa como reserva. Tem uma receita de 80, uma despesa de 25, então 55 é a reserva. Então, aí está incluído a projeção, né, desse superávit, que se coloca como reserva do fundo, nesse montante. É grande mesmo, é superavitário. Até porque... Fica depositado na conta do fundo. Sim, exatamente. O dinheiro fica rendendo no fundo. O fundo tem toda uma contabilidade à parte. Para apresentação de plano plurianual, a legislação diz que tudo isso tem que ser apresentado de uma única forma, como um único ente, né? Então, por isso que aí está a reserva de contingência, que deve ser em torno de 2 milhões e 500, 2 milhões e 700, e os outros tantos são a reserva de contingência do RPPS, Regime Próprio de Previdência dos Servidores. Esse não pode ser suplementado para nada, né? Não. Só para cobrir despesas do fundo, aposentadorias e pensões. Exato. Então, esse programa, desculpa, Cristiano, então o programa de apoio administrativo, ele é grande mesmo. Quando nós precisamos apresentar o orçamento aqui, vai ver assim que só esse programa é praticamente 70% de todas as ações e projetos do município. Contrapartida, às vezes, tem recursos que de contrapartida a gente botava ali, resolveu tirar para ficar mais transparente. Então, o apoio administrativo é manutenção mesmo, é custeio das... Todas as secretarias praticamente com recurso livre, fora a educação, fora a saúde, que tem recursos vinculados específicos, né? E alguma coisa da assistência social também está fora, mas ali é praticamente o recurso livre todo que mantém toda a estrutura da prefeitura. Desde folha de pagamento, serviços terceiros, isso, tudo. Exatamente. Sim. Claro que tem folha de pagamento na área da educação, que está dentro da educação, que é vinculada. Ali é o recurso livre do município mesmo, que é esse o esforço de arrecadação que a gente faz lá para poder estar equilibrado, para poder manter a estrutura administrativa, inclusive os repasses, né? Poder aqui também considerar. Todas as despesas da Esmove, por exemplo, estão aqui dentro. Praticamente, sim. Folha de pagamento, bastante. Vereador Rodrigo, e depois, para finalizar, o vereador... Posso inverter? Então tá. Vereador Elias Fernandes. Então... Boa tarde, nosso presidente. Quero saudar nosso presidente, Orlando, a todos os vereadores. E eu queria saber aqui do dia do Evangelho aqui, como que é usado esse investimento em questão dos 4.278 no dia do Evangelho aqui. Sim, a gente também manteve esse programa, né? Porque anualmente, nos últimos 2 anos, eu diria quase 3, assim, houveram emendas ao orçamento em relação ao dia do Evangelho, né? Então, eu não me lembro agora de cabeça qual vereador, se foi 1, 2 ou 3 vereadores que fizeram emendas ao orçamento do dia do Evangelho. Então, a gente manteve, né? Porque já é acho que, se não me engano, até existe aprovação em lei em relação a esse dia. O dia. E também tem a Semana da Bíblia, se não me engano. Semana da Bíblia, Semana da Bíblia. Que também entra junto com recursos já previstos, porque a gente foi constatando que, esses vereadores estão fazendo emenda, né? E já é uma atividade que já está, e que normalmente acho que é em novembro ou dezembro, inclusive, a gente já colocou assim como recurso, porque tem lei para, se não me engano. E como é empregado esse daí na questão? Aí são em serviços de terceiros, pessoa jurídica. Locações, de som, palco, folders. Aí tu vai discutir com a secretaria, que vai ficar responsável por tocar, se vai ser a cultura. Se vai ser... É a cultura, esporte e juventude. Sim. Tem uma ação específica lá para isso também, então, esse evento. Obrigado. Todas as 82 semanas do senhor tem recurso específico. Esses 270 milhões aqui, Cristiano, é das semanas que o... Inclusive o vereador Cristiano, se me permitir, né, vereador, é difícil, assim, eu acho delicado, assim, é importante fazer emenda, sabe, eu acho que é importante realmente, mas
eu sempre recomendo, é só uma sugestão, uma recomendação, assim, que no orçamento é mais claro, todos esses valores vão estar abertos, exatamente nos serviços que o vereador colocou, assim, vai ter lá 3 mil serviços terceiros, consumo, material permanente, sabe, locação, passagem, despesa com locomoção, está todo aberto, é mais fácil fazer emendas assim do que mexer em programas, assim, sabe? Porque o programa existe toda uma estrutura por trás, orçamentária, porque lá internamente, se for feita uma emenda, eu vou tirar daqui então 300 mil e vou botar lá. Não, nós vamos acatar, vamos lá, vamos no sistema, vamos chegar e vamos lançar a emenda, nós vamos lançar lá numa dotação assim, que não vai aparecer aqui ainda, sabe? Prefeito Apolo tem sancionado todas as emendas. Claro que não sejam emendas absurdas, né? Que desequilibre determinada pasta, mas prefeito Apolo, de todas as emendas dos últimos 3 anos que os vereadores têm feito, o prefeito Apolo tem aprovado as emendas e o Orlando tem reservado lá na secretaria o orçamento referente à emenda dos vereadores. Eu, por exemplo, fiz uma emenda de 180 mil para fazer a quadra de esportes do Antônio de Godoy e a ponte da Gleba. Aquela parte de contrapartida, os 40 mil de contrapartida que foram feitos da prefeitura, que foi a pavimentação, a sinalização, foi uma emenda nossa, no orçamento do ano passado. E a quadra de esportes do Antônio de Godoy também está quase concluída. O prefeito sancionou, não só a minha, inclusive emendas do vereador Leandro, inclusive, que era da oposição no período. Então, vamos caprichar nas emendas aí para que a gente possa, cada um de nós, escolher alguma coisa, pelo menos que é prioritária para o seu mandato, para que a gente possa colocar como emenda no orçamento. Até usei de exemplo aqui o do vereador colocou. A gente já praticamente deixou o orçamento já com quantitativo, assim, né? Para mostrar para o próprio vereador, não, vereador, não precisa fazer emenda. Isso já é uma ação, tem lei, já está garantido o recurso, sabe? Então, mas pode, tranquilamente. Inclusive, a gente ajuda o Poder Legislativo enviando um formulário técnico, até para facilitar, para a gente não vetar tecnicamente a emenda, porque a gente, o vereador aqui esqueceu de botar tal coisa, tecnicamente tem que recomendar o veto, né? É desagradável, né? Então a gente estabelece essa relação. Na semana da votação, a gente chama o Orlando aqui para ver de onde dá para tirar, onde dá para colocar, para poder fazer uma emenda. Né, Rodrigo? A gente tem já experiência nesse sentido, né? Não tira daí, aí vai descobrir, sabe? Então... Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Todos os anos eu coloco 20 mil reais de emenda para sonorização, divulgação, palco, infraestrutura. Já há uns 6 anos seguidos que a gente faz custeada toda a procissão Nossa Senhora Aparecida com emenda aqui da Câmara. Isso aí, vereador. Obrigado. Acho que... Mais alguém, vereador? Rodrigo Skin, para concluir, de verdade. Só uma dúvida, Orlando. Uma dúvida jurídica, aproveitar que o nosso advogado da Câmara está aqui presente também, que é o Rodrigo, também pode me ajudar também a esclarecer essa questão. Cada programa que está aqui hoje, ele ou é constituído em lei, ou ele é uma portaria, ou ele é regulamentado de algum formato, né? Essa é a lei. Eu ia dizer. Tá. Não, estou falando de cada item, né? De cada item, né? De cada código, né? De cada código ele é constituído de um formato legal, ou em lei, ou portaria, ou algum decreto, né? E a pergunta que eu faço aqui é sobre um exemplo, né? Tipo, um projeto que a gente vem desenvolvendo na cidade há muito tempo, já desde o período que eu era secretário, que acabei protocolando hoje, né, o projeto de lei da cidade de Florida. Nós estávamos fazendo usando uma lei de adoções, né, no passado, mas não tinha nada específico para o assunto. Então eu protocolei hoje um projeto de lei sobre a adoção de canteiros centrais nas avenidas, vias públicas, para embelezamento da cidade. A pergunta que eu faço, Orlando, se teria como a gente fazer uma emenda em algo que não está aqui. Na previsão do PPA, vindo da CEPLAN para a Câmara de Vereadores. Se tem possibilidade de eu, ou como parlamentar, ou em conjunto com os parlamentares, fazer uma emenda ao algo que não está constituído, criar um programa novo. Essa é a pergunta que eu faço. Sim, pode, sem problema nenhum. Podem criar um programa sim.
Nós, claro, aí vamos avaliar, porque todo programa tem que ter uma ação, tem que ter um objetivo, tem que ter reflexo, indicador de meta, né? Meta física, financeira, para que período, né? Aí existem requisitos técnicos que nós vamos avaliar. Nesse caso, já vem acontecendo, já mais de aí 10 meses, né? Acontecendo esse programa na cidade, que é um sucesso, é o que está deixando a cidade bonita, né? Até tenho dito aí para os meus amigos aí que o Gramado e Canela vai ficar chateado com nós aí do jeito que nós estamos ficando. Assim como a pavimentação, Sim. que a cidade está avançando, né? E nós vamos ter que estacionar as patrolas aí daqui uns dias aí. Tá? É isso aí. Obrigado. Não, de nada. Mas Rodrigo, um exemplo aqui, ó, 064, harmonia visual da cidade. Tá? Pode. O programa que já está criado. Pode ser contemplado ali dentro. Foi recurso dele. Harmonia, desculpa, harmonia? Aqui o 064, tá? Que é a harmonia visual da cidade. Tá? Ótimo. 12 mil reais. Botar uma emenda. Deixa eu fazer, aproveitando aqui, já que estamos com o debate, sobre a questão da emenda. A gente tem que apresentar na emenda a alternativa da retirada de recursos de do outro código, ou a gente pode colocar e a CEPLAN vai fazer? Não. Não. Tem que apresentar. Um outro programa. Tá, ok. Tem que indicar quem é que vai tirar. Que é difícil. E também depois responder lá para o cara que perdeu. Tá bom, obrigado. Como eu falei para o vereador Cristiano, né, assim, estão no direito, é claro, de fazer emendas, mas eu acho que a peça orçamentária, o instrumento de planejamento mais apropriado e é mais aberto em todas as ações é no orçamento, sabe? A LDO trata também programas, o PPA é programas globais, sabe? Agora o orçamento não, é o detalhamento de todos esses valores globais, estou falando para um exercício, já está destacado, exatamente. É como o vereador ali, como o vereador falou, aquele... Opa. Eu não entendi o que o Schumacher falou. Não, o LOA chega em outubro. Não, a LOA é 15 de outubro. Aí depois vocês vão ter até dezembro para análise na comissão de orçamento. A gente volta até o final de dezembro. E a gente vai conversando nesse período, olha, porque a gente facilita também o atendimento da emenda, né? Que nem ali, eu dei um exemplo aqui do vereador, que aquilo ali já não é mais, não precisa fazer emenda, já está destacado no orçamento, já vem dos últimos 2, 3 anos vieram emendas. E a gente atendeu e manteve uma ação específica já com valores. No orçamento nós vamos depois exigir que tipo de gasto específico é que nós vamos fazer, assim, né? Contratação de serviços de terceiros, vai ter licitação, vai ser uma alocação de mão de obra, vai ser que materiais de consumo vão ser gastos para aquele evento, né? Vai ter alguma contratação de pessoa física. Então a gente detalha o gasto no orçamento. É bem mais claro, assim, é bem mais fácil de se propor a emenda, porque daí nós sabemos todos os gastos de todas as dotações do orçamento. Com programas assim é bem complexo, fica complexo responder mesmo, assim, são valores muito globais, assim, sabe? No orçamento não, isso fica muito claro, vai vir uma peça aqui de quase 400 folhas, assim, com vários, em 6 anexos, assim, sabe? Mas é bem mais fácil. E o orçamento é ano a ano, viu, gente? A gente vota agora em dezembro para ser executado ano que vem. Sim. Tá? Pessoal, convidar vocês, como nós tínhamos visita hoje, a gente preparou um coffee break. Tá? Então, encerro a nossa sessão, Orlando, agradecendo a tua presença e convido a todos para tomar um coffee break aí. Até os nossos assessores que estão assistindo aí hoje, tá? Para tomar um café da tarde conosco. Todos convidados. Quero agradecer também aos nossos colegas Francisco e Gabriel, que estão conosco aí do DEPLAN até agora. Muito obrigado, gente. Estão convidados para tomar um cafezinho lá.